Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler agora o versículo de número 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então nós temos aqui o dragão já iniciando uma perseguição à mulher e ao filho, ao qual ela estava para dar à luz. Ela já gritava, diz o versículo 2, com ânsias de dar à luz. Então, uma perseguição constante do diabo com as forças terrenas, carnais, materialistas, contra a igreja, contra a mulher, contra os discípulos de Jesus, contra Israel, contra toda a alusão ao reino de Deus, ao reino espiritual, às coisas eternas. Então o diabo quer um domínio materialista, terreno. Ele quer que os reinos deste mundo fiquem na mão dele. Ele vai governar através de homens que são colocados, os 7 diademas, os 7 líderes mundiais que pensam que estão governando o mundo, mas as doutrinas, os ensinos são diabólicos, como foi lá no princípio, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo vai levar a humanidade a praticar o mal, pensando em criar um reino sem Deus, um reino contra o reino de Deus. E vem então Jesus para reinar, trazer o reino de Deus. Nós vemos aqui uma divisão clara que, com o passar do tempo, a igreja se perde, os discípulos de Jesus se perdem e perdem algumas alianças, alguns elos de unidade para vencer o mal. Vencer o mal com o bem, vencer o mal com a paz, com a unidade, com o amor ao próximo. Nós precisamos resgatar sempre essa visão de que essa possibilidade do diabo é uma ilusão, é uma mentira. Ele tem um tempo já pré-determinado e ele tem permissão para iludir, para enganar a humanidade, para que fôssemos colocados realmente em prova se obedeceríamos a Deus ou não. Nosso coração é provado. E aqueles que vencem o mal e creem na palavra de Deus e amam o próximo, fazem o bem, são então escolhidos por Deus, são os que vencem o mal e herdam com Deus todas as coisas. Nós somos colocados à prova de várias formas. Mas uma maneira de vencer o mal é com a unidade da fé, a unidade no amor, a unidade na prática do bem, um incentivando o outro a andar em justiça, em verdade, buscando amar ao próximo como a si mesmo, que o outro tenha a mesma alegria que você deseja ter. E aqui esse texto, ele nos traz essa visão, essa oportunidade. Unidos ali em torno justamente da mãe, da mulher. Ela é que tem sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela representa a igreja, ela representa Israel. Ela representa essa unidade em torno de Cristo, do seu filho que vai reinar, que estava aqui para nascer. É uma parábola, é uma palavra profética, e diz que essa mulher promove essa unidade. Então Apocalipse 12 é um texto revelador da unidade em torno dessa mulher. E o dragão vai perseguir justamente essa mulher, porque essa mulher é que promove a ordem, ela promove a justiça, ela promove a cooperação entre os povos, entre as nações, a paz entre as nações. O sol, a lua e as estrelas também representam todas as nações da terra, as famílias da terra que se tornam nações. José teve a visão, teve o sonho de que ele estava de pé e o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele, que era o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Então as famílias da terra se prostrando diante da palavra do Espírito Santo, a palavra revelada, esse sinal do céu aqui da mulher.
Nós vemos isso, essa necessidade de se restaurar essa união, essa unidade. E deixar de os protestantes tentarem destruir, pararem com isso, de tentarem destruir a fé católica. Da fé católica, dos católicos, tentarem destruir Israel, o judaísmo, para cada um ter a primazia. Um quer tomar do outro essa possibilidade, quer ser o líder. E acha que não pode dar lugar, não pode valorizar nada que seja algo distintivo da outra denominação, da outra fé que prevalece. Hoje a católica prevalece, a protestante quer tomar o lugar. Uma vez o judaísmo prevaleceu, a Igreja Católica tentou tomar o lugar. Mas a mensagem aqui é de unidade. Veja bem, essa unidade aqui em torno da mulher, em torno da ordem, em torno do amor ao próximo, da justiça. Em um certo momento, o livro de Atos dos Apóstolos nos fala que havia uma mulher que fazia muitas obras. Essa mulher se chamava Dorcas. Então ela fazia muitas roupas para as viúvas, ela cuidava justamente dos necessitados. E ela tinha um destaque muito grande na sua igreja, na sua cidade, todos valorizavam as mulheres, com certeza os órfãos, as famílias, todos admiravam. Estavam glorificando a Deus pela vida de Dorcas, pelo serviço que ela prestava. Serviço social, de esmola, de ajuda ao pobre. Nisso, Dorcas morreu. Ficou doente, morreu. E ouviram falar, ficaram sabendo que Pedro, o apóstolo Pedro, lá do Pentecostes, lá do batismo com o Espírito Santo, lá dos dons espirituais, estava próximo. Então, ele tinha condição de chegar no mesmo dia. Mandaram chamar a Pedro. Veja bem, a unidade entre o que tem o dom espiritual, Pedro, e a mulher que dá esmola, que faz o bem. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer que nós tínhamos aqui uma mulher católica e tínhamos ali Pedro, tanto judeu quanto avivado, cheio dos dons do Espírito, um homem espiritual, como um protestante batizado com o Espírito Santo e que pregava a mensagem do Espírito Santo. E aqui uma mulher cheia de boas obras, que ajudava as viúvas, liderava grupos que atendiam os necessitados. Se fosse hoje, o grupo de Pedro diria que essa era uma mulher de uma fé errada, uma fé contrária, seria uma católica. Então não poderia Pedro ir dar atenção para ela. De outra forma, também pode ser que o grupo de Dorcas rejeitasse o ministério de Pedro. Dissesse, não, vai ali um avivalista, um espiritual, um diferente da gente, um que tem uma outra fé, que não ajuda os pobres, que não está preocupado com os necessitados. Ele só fala de Espírito Santo, que ele cura, que liberta, que expulsa demônio. Então um grupo seria antagônico ao outro. Mas ali em Atos dos Apóstolos eles não eram contrários. Um não queria destruir o outro, se dizendo melhor. A minha filosofia é melhor, dos pobres, social. Não, Pedro diria, não, a minha é que é melhor, de pregação, de oração, de poder, do Espírito Santo. Eles não eram contrários. Mandaram chamar a Pedro, foram buscar. Pedro veio imediatamente. Pedro atendeu e viu em Dorcas uma irmã que complementava, não dividia a obra, mas complementava a obra de Deus. Enquanto um orava e pregava, como os apóstolos diziam, que a função deles era orar e pregar a palavra, outros cuidavam da mesa, cuidavam das viúvas, das necessidades e com diligência cuidavam dos pobres. Eles se uniram. Então Pedro entrou, orou por Dorcas, ordenou que ela levantasse e ela ressuscitou. E todos ficaram alegres. A cidade ficou alegre. Houve vitória. Se tivesse uma eleição naquela cidade, certamente o grupo de Dorcas e de Pedro unidos venceriam, porque haveria ali o amor, o bem, o poder de Deus, o milagre espiritual, o amor ao próximo, as boas obras, o cuidado com as viúvas, com os pobres. A obra estaria completa. Quem sairia perdendo? O diabo sairia perdendo.
o mal sairia perdendo. Mas enquanto estão divididos Pedro, o grupo de Pedro e o grupo de Dorcas, e hoje não deixariam Pedro vir orar para Dorcas ressuscitar, para ressuscitar a fé católica, ressuscitar o amor ao próximo, ressuscitar a esmola, a caridade, achariam um absurdo. Mas não, nós temos que quebrar este muro, quebrar esta barreira e voltar à união, viver em união. O amor a Deus, a obra do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais renovados, restaurados, e o amor ao próximo, as boas obras, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, unidos, juntos assim venceremos. Somente dessa forma venceremos. Então nós vemos aqui o dragão se preparando para tragar o filho, tragar a palavra, tragar o amor, tragar a mensagem, roubar, destruir, matar. E nós precisamos estar unidos. Seja o mês da Maria, o dia da Maria, o texto de Apocalipse 12, das mães, das mulheres, dos pobres, da esmola, do cuidado com os necessitados. Temos o grupo Dorcas em todas as igrejas. Ser realmente uma necessidade cuidar da assistência social dos que estão passando fome. Não aceitar que ninguém esteja passando fome na nossa cidade, cada um na sua cidade. Precisamos restaurar isso, precisamos de uma reforma de restauração do amor a Deus, do batismo com o Espírito Santo, dos milagres e do amor ao próximo, da esmola, e um não expulsa o outro. Eu tenho falado aqui, Deus tem me dado essa mensagem, que se alguém está colocando uma divisão, aqui é o diabo. Nós precisamos vencer o diabo e trabalhar juntos. Trabalhar pela paz, trabalhar pela vida, trabalhar pela saúde, trabalhar pelos dons do Espírito Santo, pela eternidade com Deus e pela vida com abundância aqui na terra. Todos felizes, todos cantando, todos amando, todos louvando a Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.